Oi, crianças, tudo bem? Então, hoje eu vou contar para vocês a história da Rainha Esther. É uma história meio confusa, mas vocês vão entender no final. Essa daqui é a Esther. E ela era judia, né? E ela morava junto, com o seu primo, chamado Mordecai. E eles moravam lá num país chamado Pérsia, que não era o país deles, mas eles moravam lá. E o primo dela trabalhava no palácio, lá junto com o rei. E um dia o rei falou assim: eu preciso de uma nova esposa. Eu preciso de alguém para ficar do meu lado. Então, ele decidiu chamar todas as mulheres bonitas do país para que elas se reunissem com ele no palácio e ele pudesse escolher uma esposa. Então, Mordecai foi lá e falou para Esther: Esther, vai lá, você é muito bonita. Vai que ele te escolhe como rainha. Então, o rei, quando viu a Esther, ele perdeu a cabeça. Ele falou que ela era muito bonita e que ela seria a nova rainha. E ele escolheu. Então, eles se casaram e se tornaram marido e mulher. E Esther virou a rainha. Só que o que aconteceu? Ela não contou que ela era judia. Ela ficou, quietinha. E um dia, esse cara aqui, chamado Ramã, que era o ajudante principal do rei, estava passeando pelo palácio, né? E encontrou Mordecai. E ele falou bem assim para Mordecai: eu sou ajudante principal do rei, então você tem que se curvar para mim. E Mordecai não se curvou. Ele falou assim: eu só me curvo para Deus, não para os homens. Você acha que Ramã ficou quieto? Não. Ramã ficou louquinho da cabeça, ficou muito bravo. Então ele foi até o rei e começou a falar bem assim: rei, esses judeus são pessoas ruins. A gente precisa criar uma lei para que eles saiam do nosso país. A gente precisa se livrar deles. E rei, que não sabia muito bem da história, estava meio perdidinho, criou a lei que todos os judeus tinham que sair, tinham que ser eliminados daquele país. E Mordecai escutou isso. E ele ficou muito preocupado, porque ele era judeu, a Esther também, e todo o povo que estava lá. Tinha muita gente lá, né? E ele foi até a Esther e falou assim: Esther, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que se proteger e proteger o povo de Deus, os judeus. Vai ver que foi por isso que Deus te colocou como rainha, para salvar o nosso povo. Então Esther pensou, até que ela bolou um plano. E que plano foi esse? Ela não podia só chegar no rei e explicar a situação, né? Naquela época, para uma esposa ir até o seu marido, o marido tinha que chamar ela primeiro. Então, ela decidiu arrumar um banquete, um jantar muito chique e chamou todo mundo. Aí, o que aconteceu? Nesse jantar estava ela e o rei e também o Ramã. E ela olhou pro rei e falou assim: por que você quer me matar? Aí o rei falou assim: como assim? Eu não quero te matar, você é minha rainha. E ela falou: mas você criou uma lei para matar os judeus e eu sou judia. E na mesma hora, Ramã ficou indignado porque ninguém sabia. E o rei ficou muito bravo e decidiu prender Ramã. Então as pessoas foram lá, né? Os caras que ficavam responsáveis pela cadeia e decidiram prender Ramã. Então Ramã saiu da história e ficou só o rei e a rainha. E o rei se desculpou para a rainha, né? Porque ele não sabia que ela era judia. E ele se arrependeu de ter criado aquela lei. Aí Esther falou assim: então tira essa lei e cria uma nova lei. E aí o rei fez isso. Ele criou uma lei para proteger a Esther, proteger o Mordecai e todo o povo judeu. Aí o que a gente entende? Depois de toda essa história, Mordecai, né, se tornou o ajudante principal do rei. O rei e a rainha, né, a rainha Esther, ela ficou muito conhecida como a mulher
que salvou o povo judeu, né? E o que a gente consegue perceber? Que Deus colocou a Esther como rainha para proteger o seu povo, né? Então, através da Esther, Deus protegeu o seu povo. Mas a Esther precisou ter muita coragem, porque ela não podia ir até o rei e falar: cancela essa lei. Era muito perigoso para ela, né? Ela tinha risco de morte. Então ela foi até o rei, ela planejou tudo, fez esse jantar, explicou a situação junto com Hamã na frente dele, até que Hamã foi preso. Ela precisou de ter muita coragem e também muita obediência. Ela teve muita obediência a Deus. Isso que a gente tem que estar sempre tomando cuidado, a gente tem que estar sempre obedecendo a Deus e tendo muita coragem, né? Porque da mesma maneira que a gente precisa de ter coragem para falar de Deus para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, a gente tem que seguir o exemplo da Esther, né? Que juntou toda a coragem que ela tinha para defender o seu povo. Então a gente deve defender o nosso povo, mas também falar do evangelho, né? Falar do amor de Deus, né? Vocês entenderam bem certinho? Então tá bom. E eu quero uma atividade de vocês. Eu vou cobrar quando a gente voltar com as aulas lá no culto. Eu quero que vocês desenhem a Rainha Esther, o rei e também o Mordecai. Eu quero que vocês desenhem eles pra gente estar vendo e contando essa história juntos, tá bom? Beijo!